9 em cada 10 pessoas que estão assistindo agora acreditam numa versão completamente errada do que acontece depois da morte. E não estou falando de detalhes pequenos. Estou falando do destino final da sua alma, do lugar onde você vai acordar no segundo seguinte ao seu último batimento cardíaco. Se você quer ter certeza absoluta de onde vai estar quando seus olhos se fecharem pela última vez neste mundo, fique comigo até o fim. Porque o que a Bíblia revela sobre isso pode te deixar sem dormir esta noite, mas também pode ser a informação mais importante que você já recebeu. Respira fundo, porque a verdade que vou revelar agora não é confortável, não é suave. Vamos começar pelo que a Escritura chama de o salário do pecado. Romanos 6, 23 é direto, sem rodeios. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Salário não é presente, é pagamento. Deus não está te ameaçando, Ele está apenas contabilizando a realidade espiritual. O pecado é a fatura e a morte é o débito que será cobrado. Mas atenção, a Bíblia fala de 2 tipos de morte. Primeiro, a morte física, o corpo que para, o coração que dá o último batimento, o caixão, o cemitério. Essa a gente conhece, é visível, é inevitável. Hebreus 9, 27 diz que está estabelecido aos homens morrerem uma só vez. Uma só vez. Não tem reencarnação, não tem volta, mas tem uma segunda morte. E essa é muito mais assustadora. É a morte espiritual. Sua alma completamente separada da vida de Deus. E aqui está o que vai te arrepiar. A morte física acontece uma vez, mas a morte espiritual pode estar acontecendo agora mesmo, enquanto você me escuta, porque morte espiritual não é sobre o corpo, é sobre conexão. É sobre estar vivo, mas completamente desconectado de Deus. Isaías 59, 2 deixa isso cristalino. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Os vossos pecados encobrem o seu rosto. Deus não está surdo. Ele respeita a barreira que você construiu. Você escolheu viver sem Ele. Ele respeita sua escolha. E o resultado é um vácuo existencial profundo que nenhum psicólogo resolve, que nenhum antidepressivo preenche. A morte espiritual é esse vazio que você sente às 3 da manhã, quando tudo está quieto e você se pergunta por que nada faz sentido. Por que mesmo tendo tudo, você se sente vazio? Por que mesmo vivendo você se sente morto por dentro? Isso é morte espiritual. E ela é real. E ela é agora. A maioria das pessoas está espiritualmente morta antes mesmo de morrer fisicamente. E aqui vem o equívoco mais comum. Muita gente imagina que depois do último suspiro, a alma vai para uma sala de espera celestial. E então, pecados são pesados numa balança. Pecadinho leve vai para a direita. Pecado pesado para a esquerda. Mas a Bíblia não trabalha com essa matemática. Todo pecado, sem exceção, é traição. 1 João 5,17 é categórico. Toda injustiça é pecado. Toda, não algumas. Toda. Tiago 2,10 é ainda mais direto. Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Um só ponto, e você se torna culpado de todos. O critério não é o peso do pecado, é simplesmente a sua presença. Se existe pecado na sua vida, existe morte. E agora, vamos falar da coisa
que ninguém quer falar. A segunda morte, Apocalipse 20, fala de um lago de fogo. E não pense que é metáfora. É o destino final, real e inescapável de quem rejeita o resgate. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, separação de Deus sem data para acabar, sem prazo, sem reversão. E aqui preciso ser brutalmente honesto. Muita gente ensina que o inferno simplesmente apaga a pessoa, aniquilação total. Isso é conforto moderno, tentativa de suavizar a verdade. Mas a Bíblia oferece o oposto. Apocalipse 14, 11. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite, para todo o sempre. Eternidade, existência consciente em estado de perda profunda, longe de Deus, longe da luz, longe da esperança. E isso não é Deus sendo cruel, é Deus respeitando eternamente a escolha que você fez temporalmente. Você escolheu viver sem Ele, Ele permite que você tenha exatamente o que escolheu, para sempre. Agora, você pode estar pensando, isso é assustador demais. E você está certo. E é exatamente por isso que a boa notícia é tão boa. Porque a boa notícia só faz sentido depois da má notícia. A graça só é extraordinária quando você percebe o quanto estava condenado. O resgate só é glorioso quando você entende o perigo real. João 3,16. Você já ouviu 1000 vezes, mas provavelmente nunca ouviu com o peso real. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não é cartão de Natal. É extrato bancário da sua alma com a dívida quitada. Repara no verbo crer. Não é fazer, não é prometer, é crer, é confiar, é depositar sua fé em Jesus Cristo mais do que você confia no seu próprio caráter. Porque crer não é concordar intelectualmente. Crer é transferir completamente seu peso, é sair da areia movediça do seu mérito e pisar na rocha de Cristo. E a vida eterna não começa só depois que você morre. Ela começa agora. É conexão com Deus que quebra a morte espiritual imediatamente. No instante em que você crê, aquela fatura do pecado é paga. Seu status muda de devedor para herdeiro, de condenado para justificado, de morto para vivo espiritualmente. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Zero. A sentença de morte é anulada. O processo arquivado para sempre. O juiz declara inocente. Não porque você era, mas porque alguém pagou sua pena. Alguém morreu sua morte. Mas, atenção, o cristão que acredita que aceitar Jesus é carta de segurança para viver como quiser, não entendeu nada. João 17:3 define vida eterna assim. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Conhecer, na linguagem bíblica, conhecer não é ter informação, é experimentar, é relacionamento íntimo, é andar junto, é transformação. Isso implica arrependimento real, não desculpa esfarrapada, mas virada de 180 graus. Obediência que nasce de gratidão, não de medo. E essa mudança de comportamento não é o que garante sua salvação. Ela é o sinal de que a salvação já aconteceu. É a evidência
o fruto. Se não houver fruto, é sábio revisar se a semente foi plantada no solo certo. A Bíblia usa o conceito de perseverança dos santos. Quem é resgatado chega até o fim, não porque é forte, mas porque ele nos sustenta. Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quem começou? Deus. Quem completa? Deus. Sua parte é crer, permanecer. A parte dele é sustentar. Não é sobre perfeição absoluta. 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos. É sobre a direção da sua vida. Cristão verdadeiro tropeça, mas levanta. Cai, mas se arrepende. Falha, mas volta. A direção geral é para Cristo. E agora, o lugar que Jesus preparou. João 14:3. Vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A ênfase não está no lugar físico, está na proximidade com Ele, na intimidade. A vida após a morte para o crente é relação plena com Jesus, sem filtro de pecado, sem barreira de morte. Apocalipse 21. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. A cura é total, completa, física, emocional, espiritual, tudo restaurado. E o corpo ressuscitado não é fantasma. O próprio Jesus, depois da ressurreição, comeu peixe, mostrou mãos e pés. É corpo físico, mas glorificado e imortal. Paulo descreve: semeia-se em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Vida física restaurada, numa terra restaurada, sob Deus. Um lar de verdade. E agora, o juízo. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Haverá 2 julgamentos distintos. O julgamento do crente não é para condenação, é para recompensas. 1 Coríntios 3 fala de fogo que prova a obra. Obras de madeira, feno, palha, queimam. Obras de ouro, prata, pedras preciosas permanecem. Já o julgamento do incrédulo é completamente diferente. Apocalipse 20. Trono branco. Livros abertos, todos julgados segundo obras. E se o nome não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E aqui não tem advogado, a menos que você tenha aceitado Jesus. 1 João 2:1. Temos um advogado, Jesus Cristo. A diferença entre esses julgamentos não é gravidade dos pecados, é a presença ou ausência do seu nome no livro da vida. Quem entra no céu não é alguém melhor, é quem não precisou pagar a própria dívida, porque Jesus já pagou. E as perguntas frequentes: e quem nunca ouviu o Evangelho? Romanos 1:20. As invisíveis qualidades de Deus se entendem e claramente se veem pelas coisas criadas. A criação testemunha. Quem busca mais luz, recebe. E as crianças? Davi, quando seu filho morreu, disse: eu irei a ele, porém ele não voltará, indicando proteção divina para quem não tem discernimento moral. Posso perder a salvação? A Bíblia mostra que Deus completa a obra que começou. Quem é salvo de verdade não quer voltar ao pecado. Se o coração rejeita Cristo permanentemente, talvez nunca esteve ligado. 1 João 2:19. Saíram de nós, mas não eram de nós, e agora a urgência. Salvação é porta que pode fechar sem aviso. Lucas 12:20. Insensato, esta noite te pedirão a tua alma. A morte não agenda horário. A única hora certa é agora. 2 Coríntios 6:2.
Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Se você sentiu o peso da morte espiritual, não adie. Fé é transferência de confiança. É você dizer: eu não consigo me salvar. Preciso do resgate de Jesus. Quando essa troca acontece, o Espírito entra e assina a garantia. E deixa eu te dizer mais uma coisa: a morte não é seu inimigo principal. Ela é apenas o mensageiro. O inimigo é o pecado. Romanos 5:12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Adão pecou, e por isso todos morremos. Mas se por um homem entrou a morte, por outro homem entrou a vida. Versículo 15. Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus abundou sobre muitos. Muito mais. A graça é maior que o pecado. A vida é mais forte que a morte. E isso significa que você não precisa ficar com medo da morte. Se está em Cristo, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É provocação, zombaria santa, porque a morte não tem mais poder sobre quem está em Cristo. O aguilhão da morte é o pecado. Mas se o pecado foi perdoado, a morte perdeu seu ferrão. E tem mais. Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é lucro, não é perda. Por quê? Porque morrer é estar com Cristo. É deixar este corpo fraco e receber corpo glorificado. É sair da sombra e entrar na luz plena. Versículo 23. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo não tinha medo de morrer. Ele tinha saudade do céu antes de chegar lá, porque entendia o que acontece depois da morte para quem está em Cristo. Não é escuridão, não é fim, é presença, é plenitude, e isso muda como você vive agora. Porque se você sabe onde vai, se você tem certeza do destino, você vive diferente. Não se apega tanto a este mundo, não teme tanto as perdas, porque você sabe que isto aqui é temporário e que o melhor ainda está por vir. Colossenses 3:2. Pensai nas coisas de cima, não nas da terra, porque a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sua verdadeira vida não é aqui, é lá. Quando Cristo se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, o que importa não é quanto tempo você vive, é como você vive. Tiago 4:14. Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco. Um vapor. Essa é sua vida. Curta, frágil, mas esse vapor pode ter impacto eterno se você viver para Cristo. 2 Coríntios 4:17. A nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. As que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. As coisas que se veem são temporais. Seu carro, sua casa, seu dinheiro, tudo isso fica quando você morrer. Mas as que não se veem, sua alma, sua fé, seu caráter, isso é eterno. Isso atravessa a morte. Então pare de investir tudo em coisas que vão virar pó. Invista no eterno, em pessoas, em almas. Jesus disse em Mateus 6:20: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Tesouros no céu são eternos. E agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Se você morresse hoje, onde você estaria? Não o que você espera, o que você sabe, com certeza absoluta, baseado na palavra de Deus. Você está salvo? Você nasceu de novo.
você está em Cristo. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Saibais, não espereis. Saibais, é possível ter certeza, não por arrogância, mas por confiança no que Cristo fez. Se você não tem essa certeza, se está em dúvida, hoje é o dia. Agora é a hora. Não deixe para depois, porque a morte não avisa. E depois que ela chega, não tem mais chance. Provérbios 27:1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Você não sabe se vai acordar amanhã. A única certeza é agora, este momento. E a escolha é simples, binária: Cristo ou não, vida ou morte, céu ou inferno. Não tem meio termo. Jesus disse em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Não tem outro caminho. É Jesus ou nada. E se você acha isso exclusivista, pensa assim: se você está se afogando e alguém te joga uma corda, você reclama que é só uma. Ou você agarra e é salvo. A corda é Jesus. Você está se afogando no pecado. Ele jogou a corda. Agarra ou não? Então hoje, agora, enquanto o seu coração ainda bate, faça a escolha certa. Aceite Jesus. Entregue sua vida. Confie nele. Não por medo apenas, mas por reconhecimento de que você precisa dele, que sem ele você está perdido, mas com ele você está vivo. A Bíblia não oferece reencarnação, não oferece purgatório, oferece escolha binária, resgate completo ou perda completa. A verdade chocante é que você já está vivo ou morto espiritualmente antes de morrer fisicamente. A morte física apenas revela o estado da sua alma. Se você quer vida eterna, não precisa virar monge. Precisa crer que Jesus pagou sua dívida e segui-lo. A oração não salva. A fé salva. Se o Espírito Santo está te convencendo agora, não adie. Fale com Deus. Diga: Senhor, eu pequei, mereço a morte, mas creio que Jesus morreu por mim e ressuscitou. Entrego minha vida a Ti, e que a morte, quando vier, não te encontre despreparado, que não te surpreenda em pecado, que não te ache distante de Deus, mas que te encontre em Cristo, firme, seguro, salvo, para que quando seus olhos se fecharem aqui, se abram lá, na presença dEle, no lugar que Ele preparou, no lar eterno que não tem fim. E lembre-se sempre: esta vida é o único teste que você não pode refazer. Não tem recuperação, não tem prova substitutiva. É uma chance só. E o resultado é eterno. Então não brinque com isso. Não procrastine. Não arrisque. Porque depois da morte vem o juízo. E depois do juízo não tem mais volta. Mas se você escolher Cristo hoje, se você fizer essa decisão agora, você pode dormir em paz esta noite. Pode acordar amanhã sabendo que está seguro. Pode enfrentar cada dia sabendo que, quando o último vier, você não vai para o vazio, vai para os braços dele. E essa certeza muda tudo. Muda como você vive, como você trabalha, como você se relaciona, como você enfrenta as crises, porque você sabe que o pior que pode acontecer é você morrer. E se você está em Cristo, morrer não é o pior, é o melhor. É partir e estar com Ele. É trocar o temporal pelo eterno, o imperfeito pelo perfeito. Então não tenha medo da morte se você está em Cristo. Tenha apenas respeito. Respeito pelo momento solene em que você vai encontrar aquele que morreu por você. Mas medo, não, porque o amor perfeito lança fora o medo. E quem está em Cristo
está no amor perfeito de Deus. Amor que não falha, que não abandona, que não decepciona. Amor eterno que te leva da morte para a vida, das trevas para a luz, do pecado para a santidade. Hoje, agora, para sempre.